Vamos então agora para a parte B da aula 4, onde a gente vai agora falar sobre os estudos de fato, os estudos observacionais e os estudos experimentais e como que eles ocorrem nos indivíduos, muito mais nos indivíduos, e lá no final a gente vai falar de como eles ocorrem nas populações nos estudos ecológicos. Então a gente vai falar primeiro sobre os estudos observacionais seccionais. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que isso aqui é a nossa linha do tempo, tá? Vou pegar só uma linha do tempo aqui. Então essa nossa linha do tempo aqui é a linha que a gente vai estudar. Se eu pego só um fragmento disso aqui, eu vou observar esse meu fragmento do tempo aqui e eu vou medir ao mesmo tempo a minha exposição e o meu desfecho. Quando eu faço isso e olho para esse meu único dado no tempo aqui e já calculo quantos casos tem naquela minha população, isso é um estudo seccional, porque eu estou pegando uma secção do tempo, um fragmento do tempo e medindo, quantificando quantos casos eu possuo naquela população ali, naquele determinado tempo. Isso é um estudo seccional. E para esses estudos, a gente vai calcular basicamente a prevalência, que é uma proporção. E com a proporção eu posso fazer razões entre elas e vou ter a minha razão de prevalência. Basicamente é isso. Vamos entender como é que a gente consegue fazer. Vejam só. Aqui, nesse círculo azul grandão, eu tenho minha população inteira. Baseados naquele diagrama que a gente fez, a população, e eu pego um cálculo probabilístico, faço minha amostra e tenho tudo que eu consigo fazer, se ela é representativa, eu vou, através dessas técnicas de amostragem, exemplificada por essa cor verde, chegar na minha amostra. Na minha amostra, eu vou coletar os meus dados, vou dizer a proporção, a minha prevalência, a minha razão de prevalência, vou calcular nisso aqui que eu estou vendo, nessa minha amostra que é conhecida. Se isso é bem feito, a minha amostra está bem calculada e ela é representativa da minha população, e eu estou medindo a minha frequência de exposição de desfecho de forma bem medida, então eu posso depois inferir como que isso vai se dar na minha população. Então, olha todo o jogo que a gente tem que fazer. Pensar muito bem como que eu vou extrair essa minha população, pensar em todos os critérios de seleção deles, então coletar os dados, analisar os dados, e com as informações de erro para mais ou para menos, eu consigo inferir que na minha população o esperado é de X, de Y e de Z. Um estudo seccional, vejam essa imagem aqui, é justamente isso, ele é uma imagem estática. Você tirar uma foto da população ali, daquela situação de interesse, e você vai ter quantos casos você tem. E ele é chamado de estudo transversal, de prevalência ou inquérito. Então, ele é caracterizado pela observação direta de uma determinada quantidade planejada de indivíduos. Então, você vai pensar muito bem quem são esses indivíduos que você vai olhar para poder eles serem representativos da população como inteira, dependendo da sua situação de interesse, e aí você fotografa e você vai ter uma análise ali daquela população. Tendo isso feito, aqui na nossa amostra, a gente vai conseguir dividi-la em 4 partes, aonde eu vou ter os meus expostos e que ficam doentes, os meus expostos que não ficam doentes e também o contrário, as mesmas coisas para aqueles que não estão expostos, não estavam. Então, dentro da minha amostra, eu vou dividir em 4 grupos. Eu consigo dividir em 4 grupos. Os que se expuseram e adoeceram e não adoeceram. E os que não se expuseram e que também adoeceram e não adoeceram. Calculando as prevalências em um e outro, eu consigo traçar algumas causalidades para ver as minhas frequências, o quanto essa minha medida está associada a uma coisa ou não. Um exemplo disso está entre agora o tabagismo e doenças cardiovasculares. Então vejam aqui, nesse meu estudo,
O tabagismo é a minha exposição. Eu quero determinar quanto que de doenças cardiovasculares incidem, estão presentes entre aqueles que fumam versus aqueles que não fumam. Então, para os que fumam, eu tenho essa linha aqui, um total de 3.000 pessoas ano. Tá? A gente sabe que é uma medida de pessoa a tempo por causa dessa medida que está falando aqui. Ó. Então, entre os que fumam, que são 3.000, eu tive um total de 84 pessoas que desenvolveram esse meu desfecho. Então, a minha prevalência vai ser dada por este cálculo aqui. Ó. A minha prevalência ela é sempre dada pelo número de pessoas que desenvolveram, que tem aquele desfecho, por toda aquela minha população que estava ali disponível. Então, esse meu cálculo vai me dar a prevalência de 28 casos em cada 1.000 pessoas por ano. Agora vamos calcular a prevalência nos não expostos, que são os que não fumam, é a linha de baixo. Então, na minha linha de baixo, eu tenho uma população um pouco maior. Eu tenho 5.000 pessoas ano. E dentro dessas minhas 5.000 pessoas ano, eu tive 87 casos de doença cardiovascular. Então, para calcular essa prevalência, é essa linha aqui que eu vou marcar. 87 dividido por 5.000 pessoas ano, o que vai me dar uma prevalência de mais ou menos 17 casos a cada 1.000 pessoas ano. Então, agora eu tenho a prevalência entre expostos e a prevalência entre não expostos, podendo então calcular uma razão, eu racionalizo essas minhas duas prevalências. Então, a gente consegue chegar a uma razão de prevalência de 1,61, ou seja, a prevalência de doenças cardiovasculares é 61% maior entre os indivíduos que fumam do que os indivíduos que não fumam dentro dessa minha população em um ano. Então, lembra daquele exercício. Toda vez que a gente vai falar de uma medida de frequência de doença, a gente sempre tem que dar essa medida numérica, só que ela tem que ter uma dimensão, uma dimensionalidade relativizada. Então, é de 1,61 a minha razão de prevalência, o que indica que eu tenho 61% mais casos entre os meus expostos do que entre os meus não expostos. Então, isso é uma medida que, né, de frequência. Agora eu posso tentar estimar causas, né, entre as minhas exposições e os desfechos. Por exemplo, eu quero saber se a inatividade causa diabetes. Então, ó, eu estou falando agora de uma possibilidade e não mais de uma prevalência. Um outro exemplo é se um novo tratamento para diabetes é melhor que o antigo, ou ainda se o uso intensivo de celular causa câncer cerebral. Então, esses aqui são exemplos de perguntas de causalidade. E o meu parâmetro vão ser sempre as medidas de associação, os efeitos causais. Para os estudos de efeitos causais, nem sempre a gente vai ter a minha população de estudo vai ser uma população representativa, porque muitas das vezes eu vou ter bem poucos casos e muitos grupos e muitas pessoas em outro grupo. Então, nem sempre as minhas proporções, as minhas distribuições da população do estudo representa a população de fato. Mas não é porque ela não é representativa que ela não é válida. Porque, como a gente está dizendo aqui, na maior parte das vezes a gente vai empregar uma amostra intencional. Então, por exemplo, as pessoas com doença cardiovascular não são a maioria da população. As pessoas que são tabagistas não são a maioria da população. Mas ela pode ser uma amostra válida, o que vai me permitir ter validade nos meus estudos. Então, uma coisa que é imprescindível, já que eu não tenho uma amostra representativa, eu tenho que garantir, sob todas as hipóteses, que o meu grupo de exposto é comparável ao meu grupo de não exposto. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom,
a gente está falando de pessoas que fumam ou que não fumam e que vão desenvolver doenças cardiovasculares. Isso não é representativo da minha população. Só que as únicas diferenças, ou a maior diferença entre meu grupo de exposto e não exposto, deve ser somente a minha exposição. Eu tenho que garantir que os outros hábitos deles são aproximados, que a distribuição da idade também é aproximada, não tem diferenças de sexo. Por quê? Para eu poder dizer que esse meu desfecho é causado por essa exposição apenas, e não por outras variáveis que eu nem sequer medi. Tá ok? Então, mais uma vez aqui, a gente relembra que dentro dessa minha amostra intencional, agora a gente vai ter mais uma etapa adicionada. Eu vou até voltar aqui o slide de antes, ó. Vejam que a diferença entre esses dois esquemas são os modelos estocásticos, ó. Antes eu tinha aqui na minha amostra representativa de uma população, eu fazia um cálculo para saber quantas pessoas eu tinha que ter, e isso me dava a minha amostra. Agora, na minha amostra intencional, eu tenho que ter um modelo estocástico, ou seja, que vem de etapas em etapas. Isso tem que ser representativo. Eu não posso pegar simplesmente um cálculo, amostrar. Eu tenho que saber quem é que tem que entrar no meu estudo para representar isso, e principalmente não se esqueçam de fazer com que o grupo de exposto e não exposto sejam comparáveis, e a maior diferença, ou sequer a única diferença, seja de fato essa exposição que a gente está investigando. Ok? Então, estudo observacional, seccional, tranquilo. Agora vamos pensar em estudos experimentais. Lembrando que o estudo experimental é aquele que o pesquisador ele vai manipular a exposição, os níveis da exposição, e de forma geral vai alocar em grupos de exposto ou não exposto de forma randomizada. E, em geral, esses estudos são chamados de ensaios clínicos randomizados. Famosíssimos, agora vocês vão entender como que é um ensaio clínico randomizado. Bom, em primeiro lugar, o pesquisador manipula o fator de exposição, então ele vai provocar uma modificação intencional em algum aspecto de saúde, através da introdução de um esquema ali, que vai ser profilático ou terapêutico. E aí, aqui no capítulo do Kleinman, vocês vão ver que existem algumas características dessa manipulação intencional. Eu nunca posso fazer uma modificação que seja antiética, que vai colocar os meus indivíduos sob um risco. É por isso que, por exemplo, a gente não consegue fazer ensaios clínicos randomizados para tabagismo, porque eu não vou pegar as pessoas e alocá-las. Você vai fumar 2 cigarros, você vai fumar 10 cigarros e você vai fumar 15 cigarros. Eu não consigo fazer isso, né? E além disso também, a gente nunca pode propor um ensaio clínico randomizado, onde eu, sabendo que já existe algo melhor, quero comprovar uma associação e introduzo uma exposição pior. Tanto que no Brasil não são permitidos ensaios clínicos randomizados com remédios placebos. Eu preciso propor a inserção de uma droga ou de uma terapia nova, mas sempre comparar com uma outra droga ou outra terapia já existente, comprovadamente efetiva para aquilo. E aí, desses estudos experimentais, eu vou ter um estudo de fato experimental e outro que é quase experimental. O quase experimental é quando eu não consigo randomizar de fato o exposto ou não exposto, mas a minha exposição ainda é controlada por mim. Mas em alguma intenção eu estou colocando essas pessoas para exposto e não expostos, e não de forma randomizada. Por isso que ele é quase experimental, mas ele possui essa característica ainda de determinar a exposição e alocar entre exposto e não exposto pelo pesquisador, e não de uma forma tão autônoma assim. Então, em um esquema, no estudo de ensaio clínico randomizado, eu vou começar pela minha população de estudo e eu vou dividi-la de forma randomizada
entre um novo tratamento e um tratamento atual, pensando aqui no Brasil. E aí, a minha exposição agora vai ser esse novo tratamento, pensando em formas terapêuticas, né, preventivas ou não. E dessas pessoas que foram randomizadas para esse meu grupo aqui de exposição, que agora é tratamento, eu vou ter as pessoas que melhoram ou não melhoram. O meu desfecho é a melhora. E naquelas pessoas que estavam com tratamento atual, que foram randomizadas para esse grupo aqui, eu também vou ter pessoas que melhoram ou não melhoram. Então vejam que o pensar do estudo é diferente. Se eu estou pegando um grupo da população, de forma randomizada, estou escolhendo quem é que vai receber e quem é que não vai receber esse tratamento. E essas pessoas, eu vou acompanhar, eu vou verificar quem é que apresenta aquele meu desfecho de interesse, que no caso é melhor ou não. Esse é o desenho de um estudo, de um ensaio clínico randomizado, que por sua vez é experimental. Um ótimo desenho, e aí falando agora, fazendo um link daquilo que a gente falou, que o método científico se preocupa com tudo que pode ser observado, protocolado, registrado e reproduzido, temos um ensaio clínico randomizado para verificar se grupos de intercessão, orando por pacientes em UTI, faziam com que tivesse uma melhora ou não na estadia, ali durante aquele tempo que as pessoas estavam na UTI, ou até mesmo nas diárias. Então, um ensaio clínico randomizado, ele em geral ele pode ser duplo cego ou único cego. No ensaio clínico randomizado duplo cego, para o nosso exemplo aqui, quem está orando não sabe por quem está orando. Então, eu não sei se aquela pessoa está internada para a esquerda, para a direita, se ela tem um desfecho X ou desfecho Y, eu só estou orando, eu não sei por quem. E, como ele é duplo cego, a pessoa que está na UTI não sabe também que tem alguém orando por ele ou não. Se ele é do grupo que está recebendo oração ou não, ele simplesmente está na UTI. E o que é muito interessante é que o resultado desse estudo conseguiu uma comprovação significante através de um score da estadia na UTI, que as pessoas que recebiam oração tinham uma passagem pela UTI melhor do que aquelas pessoas que não recebiam oração. Apenas os dias na UTI que não foram diferentes significativamente. Então veja, a conclusão do estudo aqui é que a intercessão remota, ela está associada com um score menor no curso da UTI. Isso sugere que orações podem ser uma forma adicional, efetiva aos cuidados médicos. Veja que interessante. Então, assim, a oração, a fé, o que acontece com isso, a gente ainda não consegue observar. Mas a gente consegue observar outras questões. Então, você isola, controla para lá e para cá. Então, você consegue fazer isso. Então, você randomizou as pessoas, decidiu quem é que ia receber ou não, cegou tanto quem estava aplicando a exposição, que eram os intercessores, eles não sabiam para que eles iam orar, cegou também tanto quem estava recebendo o tratamento e, neste caso, foi comprovada uma associação. Pensando no estudo hipotético, vamos pensar, só para a gente fazer na prática, né? Então eu tenho um tratamento novo que eu quero implementar e eu tenho um tratamento placebo, que vai ser, no caso, aqui uma outra droga já existente. Então, entre os meus expostos, que foram as pessoas que receberam o tratamento, eu tive 30 pessoas que ficaram doentes. E no meu estudo placebo, dos 100, eu tive 60 pessoas que ficaram doentes. Então, eu posso fazer o risco e verificar que as pessoas que receberam meu tratamento ficaram 60%... Opa! Essa aqui é a razão? Não, desculpa. Entre as pessoas que receberam o tratamento, eu tive uma frequência de doentes de 30%. E entre as pessoas que receberam o placebo, eu tive uma frequência de doentes de 60%. Se eu fizer, então, uma razão disso, eu vou saber que o risco
de ficar doente é muito menor em quem recebe o tratamento do que em quem recebe o placebo. Então vejam como aqui é só uma alteração do que a gente estava acostumado a fazer. A minha exposição agora, ela é um tratamento e não mais um hábito de vida não saudável, um comportamento de risco. Partindo então agora não mais para os estudos experimentais. A gente falou dos estudos observacionais seccionais, a gente falou do estudo experimental, que são os ensaios clínicos randomizados, e agora nós vamos falar dos estudos observacionais, mas não seccionais, tá bom? Então, ó, estudos observacionais, a gente falou de seccionais, e agora vamos falar dos que não são seccionais, que são os estudos de coorte e os estudos de caso-controle. Para começar, diferenciando um do outro, é de onde você parte. No estudo de coorte, a gente parte da exposição e a gente vai ver se aquela pessoa desenvolve o desfecho ou não. No estudo de caso-controle, eu parto do desfecho já. E aí eu vou medir a que e quanto aquela pessoa se expôs à minha exposição de interesse. Quem gosta de decorar, grava essa partezinha aí e vai. Então, ó, os estudos de coorte são os estudos observacionais em que a situação dos participantes quanto à exposição de interesse determina sua seleção para o estudo ou para sua classificação após a inclusão. Ou seja, o que eu estou partindo da minha exposição de interesse. Dependendo da exposição daquela pessoa, eu classifico ela para o meu estudo. E aí, esses indivíduos, eles vão ser monitorados ao longo do tempo para avaliar a incidência, porque vão ser sempre casos novos, né, daquela doença ou do desfecho. E os estudos de coorte, eles podem ser prospectivo ou retrospectivo. Ele é prospectivo quando eu realmente, dentro de um fluxo contínuo do tempo, eu medi a exposição e vou acompanhar para frente se aquelas pessoas têm casos novos ou não. Só que eu posso fazer também essa medição através de registros clínicos, de bases observacionais, prontuários médicos. E aí ainda vai ser um estudo de coorte, porque eu estou partindo da minha exposição para descobrir o desfecho, só que ele é um estudo de coorte, falei prospectivo e agora retrospectivo. Então, quando eu vou para frente, prospectivo, e quando eu vou acompanhar uma coisa que já aconteceu antes do meu estudo iniciar, ele é retrospectivo. Mas ambos partem da exposição, ok? Então, vejam aqui, ó, esse é o diagrama do estudo de coorte. Eu parto da minha exposição, classificando os meus indivíduos entre expostos e não expostos e verificando quais deles desenvolvem meu desfecho ou não, sempre dentro daqueles 4 grupos que a gente falou. Então, eles são classificados, vejam, em relação ao tempo. Então, se eu vou começar o estudo e o desfecho ainda não aconteceu, então ele vai ser prospectivo, que pode ser chamado de concorrente. Se já aconteceu, então ele é retrospectivo, ok? Entendam que dá para fazer as duas coisas, só não se confundam. Se parte da exposição para depois ir investigar o desfecho, ele é coorte, tá bom? Só que se tudo já aconteceu antes de você iniciar o seu estudo, então você vai fazer um estudo de coorte retrospectivo. Vamos dar então agora exemplos de estudos prospectivo e retrospectivo. É simples você pensar assim. Toda vez que você começa um estudo onde as coisas já aconteceram, a exposição já aconteceu lá atrás, e você vai verificar o seu desfecho agora, no momento presente, ele tem muito mais chance de ser um estudo retrospectivo do que um prospectivo. Um estudo prospectivo, ele vai ser quando do momento atual você mede a exposição e para o futuro você vai verificar se as pessoas desenvolvem ou não o seu desfecho. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Eu estou em 2015 e vou para o futuro verificar se aquela doença ocorre ou não. Então aqui é um estudo de coorte prospectivo e ele tem benefícios, porque
eu vou poder registrar diferentes tipos de desfechos, mesmo aquele que eu não estava interessado, ou graus dele. O problema dele é que se o desfecho ele é muito raro, você tem que gastar muito tempo e muito dinheiro também para poder ter casos representativos. Neste segundo exemplo aqui, vejam, eu estou estudando a Corte de Pelotas lá de 1982. Só que eu estou vendo uma exposição que já aconteceu antes e também meu desfecho já aconteceu, só que eu estou seguindo essa linha do tempo. E o meu último exemplo vai ser, por exemplo, de um estudo não concorrente, que é o retrospectivo, aonde lá atrás eu tinha a minha exposição através dos dados, dos censos, dos prontuários médicos, e no presente momento eu vou saber se a minha doença ocorreu ou não. Então é um estudo de coorte não concorrente, tá? Só para vocês entenderem que pode ser um ou outro. Um outro exemplo também foi o estudo lá na Universidade de Illinois, que viu se a mãe consumir cocaína fazia com que o filho nascesse prematuro. Então a exposição ocorreu antes, né, eu paro da minha exposição e verifico. Só que o registro do nascimento ele já ocorreu lá em 1988. Então veja, eu estou partindo lá de trás, que é um tipo de estudo retrospectivo ou não concorrente. Então os meus dois primeiros exemplos, este estudo e esse aqui, são estudos prospectivo. Eu vou acompanhando depois, por mais que eu faça através de dados médicos lá atrás. Os outros dois exemplos, eu estou fazendo o contrário. Eu estou no presente verificando o que aconteceu lá atrás, e aí, portanto, eles são estudos retrospectivos ou não concorrentes, ok? Então, quando eu seleciono os grupos para serem comparados entre exposto e não exposto, eu tenho que ter alguns cuidados. E essa escolha, ela pode vir tanto da minha população, eu olho minha população aqui toda, aí eu vejo, essa galera aqui está se expondo, vou pegar agora então uma outra galera que seja comparável aqui nas outras características e só não se expõe. Ou eu posso fazer um grupo muito intencional, quando eu já pego um grupo bem específico e vou então atrás de uma outra coorte da população inteira para poder compará-los. Então uma coisa é pegar da mesma coorte os expostos e não expostos, que vão me garantir mais comparabilidade, tem benefícios e desvantagens. A outra coisa é quando eu tenho numa coorte o grupo de exposto e aí eu vou atrás monto uma outra coorte para poder comparar. Vamos estudar. Então é justamente o que eu estou falando no primeiro tópico, ó. Os estudos de coorte acompanham a amostra da população geral e também baseados no segmento de grupos restritos. Então pode ser um e outro. O processo de formação dos grupos de comparação, exposto e não exposto, envolve em primeiro lugar a definição da população que será acompanhada e posterior classificação segundo os diferentes níveis da variável de exposição de interesse. Então vejam, aqui eu estou pegando, defino a minha população e então eu vejo dentro dessa população quem está se expondo e não expondo. O outro caso, né? Essa estratégia permite que a formação dos grupos de comparação se faça no interior da coorte, garantindo que esses grupos pertençam à mesma base populacional. Porque às vezes, quando eu tenho uma coorte, os meus expostos vão vir dela, e eu pego uma outra coorte, eles podem ser não comparáveis. Então aqui eu estou pegando dentro de uma população, montei uma coorte, e dentro dessa minha coorte eu estou investigando quem se expõe ou não a minha exposição de interesse e acompanho para verificar. Ó, aqui, ó. Que é isso que a gente está fazendo. A gente monta uma coorte e aí, baseado na exposição dela, eu classifico entre exposto e não exposto e aí sigo, ok? Vamos pensar agora na formação de um grupo, tá? Que aí vão ser esses grupos especiais. Então, em primeiro lugar, é identificada a coorte altamente expostas ao fator de interesse.
e após se escolhe uma coorte não exposta, porém similar à coorte que a gente está fazendo, e isso aqui vai servir como grupo controle. Então vejam, a diferença é que antes eu tinha numa população, montei uma coorte, verifiquei quem estava exposto ou não. Agora, eu olhei uma coorte que está altamente exposta, coloquei eles no meu grupo de exposição e eu vou atrás de um outro grupo que eu possa comparar, para ser meu grupo controle. A outra estratégia que pode ser utilizada é comparar a incidência do desfecho de interesse na coorte de exposição especial, essa aqui que é de alta exposta, com a incidência observada na população em geral. Só que eu só posso fazer isso, eu só posso montar essa outra coorte da população em geral, se essa informação está disponível para toda a população. Se não tiver, se não tiver disponível a minha exposição e meu desfecho para a população em geral, eu não vou conseguir. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, ó. Uma das limitações dessa estratégia é porque ela é restrita aos estudos de mortalidade, que eu vou ter, todo mundo algum dia morre, né? E a incidência que contém os registros que estão contidos nos registros populacionais. Então, nesse outro desenho aqui de coorte, eu tenho, ó, a coorte exposta e uma coorte não exposta. Aí eu seleciono para poder servir de controle e sigo. Então, é meio confuso. Vamos pensar de novo. Vou trazer o exemplo de volta. Cadê? Aqui. Então, primeira fase, né? Ele é selecionado dentro da minha coorte. Eu tenho uma coorte, verifiquei quem é exposto, quem não é exposto, acompanhei. Segundo caso, eu tenho uma coorte exposta, vou atrás de uma outra coorte não exposta e sigo. Essa coorte não exposta pode ser a população em geral, se for para casos de mortalidade, que eu tenho informação para todo mundo, ou de alguma incidência que eu tenha também o registro para todo mundo em base populacional. Beleza? E aí eu vou acompanhar todo mundo também. Vejam aqui, por exemplo, alguns exemplos de estudos de coorte. Neste primeiro exemplo aqui, nós estamos medindo a sobrevida de pacientes que sofreram ataque cardíaco e depois sobrevivem ou não, e a exposição é fumar ou desistir de fumar. E essa sobrevida foi calculada para 5 anos. 5 anos. Então veja aqui, ó. Aqueles que continuaram fumando depois do ataque eram 27. E o total desses que fumavam era 75. Então eu tenho aqui uma proporção de 0,36. Daqueles que pararam de fumar, que são os não expostos, 14 deles morreram. E eles somavam 81. Minha proporção, né, minha incidência é de 0,17. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou verificar que o risco de morrer depois de um ataque cardíaco em quem continua fumando é muito maior do que aqueles que param de fumar depois do ataque cardíaco. Um outro exemplo agora, mas para a taxa, é o colesterol sérico, os níveis de concentração, né, na verdade acima ou abaixo do limiar, e a mortalidade. Então aqui a gente vai calcular uma taxa, porque a gente está falando de pessoa a tempo, e a gente tem aqui a quantidade de pessoas que morrem daqueles que estavam acima do limiar do colesterol sérico e os que estavam normal. Então, dos que estavam acima, eu tenho uma taxa de 71,1 para cada 100 mil pessoas ano. Para aqueles que estavam dentro do normal, eu tenho uma taxa de 20,5 para cada 100 mil pessoas anos. Então, fazendo essa racionalização, eu verifico que o risco de morrer é 3,5 vezes maior entre aqueles que estão acima do limiar de colesterol quando comparados àqueles que estão no normal. Então, os estudos de corte nos permitem esse tipo de comparação. Eu posso falar de risco, se eu não estiver colocando a grandeza da temporalidade e pessoas anos na minha equação, ou eu posso falar de taxa, se eu incorporar essa grandeza, ok?
Passando agora para o outro tipo que a gente falou de corte retrospectiva, prospectiva, falamos de como que a gente monta essas coortes. A gente tem ainda o outro tipo de estudo observacional, que é o estudo de caso-controle. E eu falei para vocês que a grande diferença é que, diferente da coorte, onde a gente parte da exposição e vai para o desfecho, no estudo caso-controle eu parto do desfecho e vou investigar como e quanto aquelas pessoas se expuseram. Então, no estudo de caso-controle, ele pode ser conceituado por uma versão mais eficiente do que o estudo de coorte correspondente. Né? Basicamente isso. E ele é um estudo de caso-controle, ele é observacional, e vejam aqui, a nossa seleção já não é mais pelo status de exposição, mas é, na verdade, se a pessoa possui aquela doença ou não, se ela é um caso. E aí, então, eu compondo esse meu grupo de casos, eu vou compor o meu grupo de controle, que são aqueles que não possuem o caso, mas são comparáveis e têm uma exposição muito parecida. E o propósito dele é identificar as características, as exposições que ocorrem em maior ou menor frequência do que em casos do que de controle. O que levou as pessoas que eram casos a se tornarem casos. E o que faz com que aquelas outras pessoas não sejam caso. Então, olha como o esquema é diferente. Aqui, a gente começa a analisar por aqui e por baixo, ó, os estudos caso-controle. Eu parto se ele é caso ou é não caso, e aí eu vou verificar dessas pessoas quem se expôs, quem não se expôs dentro de cada um desses grupos. Então, ó, em geral, eu tenho uma população de referência. Dentro dessa população, eu retirei os meus casos. É recomendado que eu retire os meus controles também da mesma população, porque eu quero garantir uma comparabilidade entre eles. Porque se eles têm um outro tipo de vida completamente diferente, e aí eu não vou conseguir compará-los, isso vai enviesar o meu estudo. Por quê? Os controles, eles têm que ser selecionados da mesma população fonte, que é para poder os meus dados serem válidos e terem reprodutibilidade. E os controles, eles devem ser selecionados independentemente do seu status de exposição. Porque aqui eu quero verificar exatamente o que levou as pessoas a serem caso ou controle. Então, dentro do meu controle, eu vou ter alguns que se expuseram ou não, em maior ou menor grau, e isso vai me dar a minha associação. Então, ó, de modo que a taxa de amostragem para os controles não varie com a exposição. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu tenho uma quantidade de casos. Eu tenho que pegar os meus controles da mesma população de referência. Se eu vejo que essa minha exposição ela é tão rara que eu não consigo pegar essas pessoas aqui, começo a aumentar muito isso vai modificar essa minha taxa de amostragem, o que não pode acontecer. Então, um exemplo de como se fazer isso é, por exemplo, pegar controles hospitalares. Eu estou dentro de uma ala hospitalar e eu pego pessoas que desenvolveram efizema pulmonar. E aí, dentro de uma outra ala do hospital, eu tenho que pegar pessoas, independente da sua exposição, que não desenvolveram efizema pulmonar e compará-los. Só que essas pessoas, elas têm que partir de uma mesma população delimitada. E aí, por isso que, às vezes, para você poder comparar isso, você vai para vizinhos, amigos, familiares, ou uma amostra representativa da população que deu origem, o que dificilmente acontece. Geralmente, a gente faz essas pessoas que têm estilos de vida próximo, que realmente partam dessa mesma população. Ok? Para a gente fazer esse último exemplo aqui, vamos tomar uma água e a gente volta para a parte C da aula, então.